Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, teve posse nos bancos públicos com a presença de Jair Bolsonaro, o presidente da República, mas Paulo Guedes disse que os bancos públicos foram desvirtuados. O uso do mercado público de crédito foi desvirtuado em gestões anteriores. Subsídios são para quem precisa, não para amigos do rei. Ele falou coisas mais duras, inclusive no discurso de hoje, na posse desses presidentes, tanto do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Bolsonaro disse que a caixa preta do BNDES será aberta, assim como caixas pretas de outros órgãos da administração, ou seja, o que for considerado irregularidade, que estava sendo escondido, vai ser exposto. Não haverá perseguição a ex-gestores públicos, mas os dados serão expostos publicamente. A poupança teve saldo positivo em 2018, chama atenção também o dado de dezembro. Em dezembro também o saldo ficou bastante positivo, ou seja, os brasileiros pouparam recursos depois de toda aquela crise pela qual passamos. Tem muita gente previdente, ou seja, com conta ali, fazendo conta no dia a dia para evitar transtornos econômicos. E juros menores para 2019 é a previsão que consta hoje do Boletim Focus. O primeiro Boletim Focus do ano, porque na semana passada nós tivemos, ainda estamos em 2018, agora no primeiro Boletim Focus, uma previsão de juros um pouquinho menores, os juros básicos da economia, obviamente. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Na posse dos novos presidentes dos bancos públicos, eu estou falando de BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que hoje, inclusive, nessa cerimônia teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou o uso do dinheiro público para financiar empresas de retorno duvidoso. Ele se referia às campeãs nacionais, ainda da gestão Lula e de Dilma Rousseff, em que se usou o BNDES para financiar fortemente essas empresas com juros subsidiados, ou seja, juros baixos, dinheiro que saía do Tesouro ia para o BNDES para financiar essas empresas. Parte dos gestores dessas empresas está presa ou passou pela prisão recentemente, dado o número de irregularidades e depois, obviamente, com o que Paulo Guedes chamou de proximidade com o rei, de relações espúrias entre o capital privado e o dinheiro público que vinha justamente de um banco público como o BNDES. E ele disse que não é essa a finalidade dos bancos públicos na gestão liberal e nem na gestão honrada do negócio. Você acompanha esse primeiro trecho da entrevista, na verdade, do discurso hoje de Paulo Guedes na posse dos novos presidentes de bancos públicos. O dirigismo econômico, eu tenho dito, corrompeu a política brasileira e travou o crescimento da economia brasileira. E o mercado brasileiro de crédito está também estatizado e também sofreu intervenções que foram extremamente danosas para o país. Quando o BNDES recebe aumento de capital para fazer projetos econômicos estranhos do ponto de vista de retorno sobre capital, estranhos do ponto de vista político, estranhos do ponto de vista de quem é o beneficiário do lado de lá, estranhos do ponto de vista de, aí uma tese estritamente econômica, de ajudar os mais fortes, dando capital de longo prazo justamente para as empresas campeãs nacionais, nós, economistas liberais, não gostamos disso. Achamos que isso distorce a economia, a rentabilidade do capital, distorce a alocação de investimento, derruba a taxa de crescimento, transfere renda perversamente. Quando ele fala de retorno duvidoso, de retorno estranho, é que o BNDES foi utilizado, por exemplo, para financiar obras no exterior que a Odebrecht, por exemplo, ia fazer essa obra. Em Cuba, por exemplo, em alguns países da África que eram aliados ideologicamente ao governo Lula e Dilma, por exemplo. Além, evidentemente, da JBS aqui, que passou por um escândalo gigantesco de corrupção, inclusive está sendo investigada aqui pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, por ter intervido no mercado de forma irregular, ou seja, usou de informação privilegiada para
poder operar no mercado, tanto no mercado de dólar quanto nas ações da própria JBS. Paulo Guedes, mesmo sendo um liberal, e vale a pena observar isso, ele não se diz contrário à lógica do subsídio, ou seja, de fornecer dinheiro público aos juros mais baixos. Mas disse que créditos a juros baixos precisam ter propósito e normalmente estão ligados a causas sociais. Acompanhe. Quando você divide o mercado de crédito em dois, esse mercado estatal e o mercado livre, o que acontece é que o dinheiro é barato para quem se beneficia do lado de cá. Em princípio, não tem nada errado se quem está se beneficiando é o povo simples e pobre. É o subsídio para casa própria de quem tem baixa renda. Isso é aceitável, é desejável e tem que ser orçado no Tesouro e aprovado pelo Congresso. Quanto é que nós vamos dar em subsídio para a população de baixa renda e pobre? Não tem problema nenhum nisso. Paulo Guedes disse que dinheiro público subsidiado não é para amigos do rei, que ele usou justamente essas pessoas que têm acesso aos poderosos. E que os novos presidentes dos bancos públicos que tomaram posse hoje têm como meta justamente abrir a caixa preta desses bancos, revelar irregularidades passadas e trazer mais transparência e eficiência no uso desses recursos públicos subsidiados em forma de crédito. Se você achar dinheiro, recurso público, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles. É fazer a coisa funcionar direito. Neste último trecho que nós selecionamos do discurso de Paulo Guedes na posse dos novos presidentes de bancos públicos, ele disse que houve claramente desvirtuamento no uso dos bancos públicos nas gestões anteriores. A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. Paulo Guedes, o ministro da Economia, foi extremamente duro nesse discurso. Aliás, ele tem sido enfático e duro e claro e transparente nas posições econômicas que vai adotar agora na sua gestão e também na crítica ao que ele considerou completamente equivocado nas gestões anteriores. Diz que este governo, aliás, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, diz que o presidente Jair Bolsonaro falou disso na campanha, foi eleito com este propósito e é exatamente isso que vai ser aplicado do ponto de vista tecnicamente. Ele reuniu uma equipe técnica para trazer exatamente o que ele chamou de transparência e eficiência no uso de recursos públicos que estão nos bancos públicos e, obviamente, esses bancos têm condições muito mais... Tem a possibilidade de fazer uso de recursos subsidiados, ou seja, com juros menores. As questões e onde vai ser aplicado agora vão ser com transferência e com esse propósito, ou seja, subsidiar realmente quem necessita e não quem tem acesso privilegiado ao poder que ele chamou exatamente de piratas privados, né? Bom, o presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente na cerimônia, disse que não haverá perseguição aos antigos gestores, mas os contratos que tiverem irregularidades serão tornados públicos. Ele disse isso, inclusive, num Twitter publicado mais cedo numa mensagem dele na página. Vamos dar uma olhadinha o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Com poucos dias de governo, não só a caixa preta do BNDES, que talvez seja a caixa preta mais esperada para ser aberta. Caixa preta, só para fazer uma menção, você que não está se recordando, é aquela informação que os aviões têm. Quando ocorre um acidente com o avião, você abre a caixa preta, porque ali estão todas as informações do que aconteceu um pouquinho antes da queda do avião. E com isso se consegue investigar o porquê da queda do avião. Essa mesma analogia é feita, por exemplo, com informações que são guardadas às 7 chaves nas empresas. Quando se abre a caixa preta, são informações que ficaram guardadas ali para justamente entender o porquê que houve o que o ministro Paulo Guedes chamou de desvirtuamento no uso de recursos públicos nos bancos públicos com dinheiro incentivado. Vamos lá.
Com poucos dias de governo, não só a caixa preta do BNDES, mas de outros órgãos estão sendo levantados e serão divulgados. Muitos contratos foram desfeitos e serão expostos como o de 44 milhões de reais para criar criptomoeda indígena que foi barrado pela ministra Damares e outros, ou seja, toda a gestão de Jair Bolsonaro está focada nisso, é o que ele diz exatamente nesse Twitter. Bom, vamos falar das expectativas de mercado. A gente tem aqui informações hoje. Foi a primeira divulgação do Boletim Focus do Banco Central, foi a primeira segunda-feira. O Banco Central faz isso sempre às segundas-feiras. E a previsão aqui para 2018, esses são dois dados do ano passado, mas ainda não estão fechados. Na perspectiva do mercado, a inflação oficial deve ficar em 3,69%. Ou seja, a inflação do ano passado todo, 3,69%, é bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%, um pouquinho acima do piso da meta, que a gente está vendo que tinha uma tolerância de entre 3 e 6, ou seja, está 3,69, está bem abaixo do centro da meta. Para 2019, a previsão é de 4,01%, o PIB 1,3% é o que deve crescer segundo o mercado. Nós estamos falando de dados da economia brasileira para 2019, 2,53%. São previsões de mercado porque esses dados referentes a 2018 ainda serão divulgados oficialmente pelo IBGE. Tanto a inflação IPCA, que é medida pelo IBGE, quanto o PIB também são dados oficiais que o IBGE é quem faz a mensuração. A inflação deve sair ainda neste mês e os dados de PIB costumam demorar um pouquinho mais, mas a gente vai ter o fechamento do quarto trimestre e aí, consequentemente, do ano todo. Mas a previsão do mercado ainda é bastante modesta, de um crescimento no ano passado só de 1,3%. Há quem aposte que ronda os 1,5% neste ano com os dados fechados. E a Selic, ou seja, a taxa básica de juros, houve uma pequena redução na previsão do mercado, anterior ainda do ano passado era de 7,13%, agora de 7% ao ano, pelo menos é o que você tem aqui de perspectivas. Vamos falar da poupança agora. No ano passado, eu fiz menção disso várias vezes, e as pessoas reclamavam, os brasileiros não têm capacidade de fazer conta e têm problemas com a educação financeira. De fato, nós temos problemas com a educação financeira, mas que isso estava melhorando muito, estava melhorando, e muita gente não tinha problema com a educação financeira, teve problema com o desemprego, ele não conseguia recurso para poder economizar. Tanto é que quando a gente teve uma melhora na economia, a gente vê aqui, olha, o saldo em 2018 da poupança chegou, e saldo eu estou falando que houve mais depósitos do que saque, ou seja, o saldo ficou positivo, em quase 40 bilhões de reais. É o melhor resultado desde 2013. Desde o ano anterior à grande crise que começou lá no final de 2014, 2015 e 2016. Para a gente ter uma ideia da recuperação da economia, as pessoas voltaram a aplicar na poupança, que é uma aplicação segura, extremamente segura, e que tem um rendimento baixo, é verdade, mas tem ganhado da inflação, ou seja, tem pagado acima da inflação. Se a gente pegar o valor anual da poupança, mesmo nos meses ali a gente tem um pagamento melhor na poupança. E tem um detalhe também. Detalhe que a poupança é quando você tem pouco recurso, a melhor aplicação financeira que você tem. Não é a melhor aplicação financeira se a gente pensar do ponto de vista da rentabilidade. Mas aí a gente tem que levar em conta várias coisas quando você vai aplicar. Eu estou fazendo aqui apenas um resumo muito simples. Qual é a sua disponibilidade de recursos para aplicar? Porque algumas aplicações o dinheiro fica preso por longos períodos, algumas têm um risco maior, ou seja, você pode perder recursos, e outras dão um rendimento menor, mas tem segurança. E você mexe a hora que você quiser e não paga, por exemplo, imposto de renda sobre o rendimento, como é o caso da poupança. Portanto, ela é sim uma aplicação que deve ser levada em conta por vários e vários momentos da sua vida, levando-se em conta todos esses outros aspectos. Só em dezembro, para você ter uma ideia, mesmo no mês ali em que tem muito dinheiro do 13º salário, o saldo positivo ficou em quase 15 bilhões de reais, o que demonstra claramente essa preocupação dos brasileiros em relação a economizar e não sofrer novamente com uma eventual crise que esperamos não venha novamente. O Ibovespa agora, para a gente ter uma ideia, hoje teve uma queda de 0,15% a 91.699 pontos. As ações da Petrobras hoje tiveram uma alta de 1,42% a R$ 25,07. E o dólar comercial, uma alta de pouco mais de 0,5%, né? 0,53% a R$ 3,73. O dólar, para você ter uma ideia, por volta de 11 horas da manhã, rompeu a barreira dos 3,70, chegou a 3,69, depois teve uma alta durante todo o período da tarde.
Bom, vamos seguir falando sobre Petrobras. O Maurício de Almeida está conosco. Na verdade, a Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro aqui, porque a Petrobras vendeu títulos, aliás, comprou títulos, recompra de títulos de dívida lançados no mercado, que demonstra uma situação da empresa muito melhor do que anos atrás. Flávia, boa noite. Bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você também, para todos que nos assistem. Esse anúncio foi feito hoje pela Petrobras. A estatal informou o resultado final de oferta de recompra de títulos, que é uma nova compra no valor total equivalente a 1 bilhão e 113 milhões de reais. Eles estavam divididos em dois grupos. O primeiro com valor total de cerca de 966 milhões de reais, que tinham vencimentos que variavam entre 2021 a 2023. Já no grupo 2, os vencimentos tinham um prazo maior, de 2029 a 2043. E o valor estimado é de aproximadamente 147 milhões de reais. Piotr. Muito obrigado, Flávia. As empresas, quando precisam se capitalizar, podem lançar títulos de dívida no mercado com uma taxa de juros. Quando a empresa volta ao mercado e recompra esse título, é que ela tem uma situação financeira melhor e ela não quer pagar esses juros todos lá na frente. Então, ela recompra esse título e tira essa dívida do mercado, que demonstra a condição mais salutar. Aliás, que a gente tem mostrado desde o ano passado aqui da Petrobras, com essa nova gestão que assumiu desde o governo Temer, diga-se de passagem, e que se mantém agora com responsabilidade em relação à principal estatal brasileira. Bom, vamos falar agora sobre as exportações de carne. O Brasil teve recorde no ano passado, em 2018. A Vanessa Casalino tem os dados desses números todos. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Um resultado que confirma a previsão do setor. 2018 foi ano de recorde histórico. 1.640.000 toneladas de carne bovina foram exportadas no ano passado, uma alta de 11% em relação a 2017. É o maior volume já vendido para fora do país em toda a história. De acordo com a ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, esse resultado é ainda o maior volume já exportado entre todos os países exportadores, o que consolida o Brasil como principal vendedor mundial do produto. Em termos de receitas, foram 6 bilhões 570 milhões de dólares, um aumento de 7,9% na comparação com 2017. Para a BIEC, representa ainda um reconhecimento em relação à qualidade da carne brasileira, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Os melhores resultados do ano passado foram registrados no segundo semestre, com destaque para setembro. 178.000 toneladas em embarques e faturamento de 700 milhões de dólares. Um crescimento de mais de 30% em volume e de mais de 25% em faturamento. Hong Kong foi o principal destino da carne bovina brasileira em termos de volume. Em termos de faturamento, a China continua liderando, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre como as empresas podem... Qual a estratégia que as empresas precisam adotar, sobretudo com pesquisa de mercado, para aproveitar nesse momento de retomada da economia brasileira, que promete vir forte agora nesse ano de 2019. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. Já de volta ao cenário econômico e para falar como as empresas podem aproveitar esse momento de retomada da economia sob um aspecto: entender o seu consumidor com pesquisas de mercado. Para falar sobre o assunto, Davi Bertoncello, da agência Hello, está conosco. Tudo bom? Davi, seja bem-vindo ao cenário econômico. Obviamente que isso tem um custo e empresas grandes, obviamente, têm dinheiro para isso. As pequenas e médias normalmente reclamam disso. Você que atua nesse mercado, é essa a reclamação? É que elas não têm budget para isso, ou seja, recursos guardados para poder fazer essa pesquisa de mercado antes de se lançarem no mercado com novos produtos ou tentar um novo nicho de mercado? Sim. São dois aspectos principais que a gente deve imaginar ou pensar no pequeno empresário que quer lançar um novo produto, né? O primeiro é que a dinâmica de pesquisa por si só é uma dinâmica, de certo modo, cara, você não tem ali diversas possibilidades de pesquisa, ou não tinha, né? A gente ali pensando, talvez nos últimos 2 ou 3 anos, sim, o mercado de pesquisa se movimentou para atender essa demanda específica com produtos, de certo, mais baratos, produtos na sua faixa ali, que possa atender alguém que vai lançar um produto e que tem, claro, um budget super limitado. O segundo ponto é exatamente enxergar a pesquisa necessariamente como um custo.
custo. No final das contas, existem métricas e mais métricas pelas quais você consegue enxergar a pesquisa como um investimento, até porque a tendência de realização da pesquisa para lançamentos de produtos e esse é um dado mundial, 2012 da Nielsen, que empresas que realizam pesquisa têm uma tendência tem 51% a mais de chances de oportunidade de ter seu produto nas prateleiras por mais de 2 anos. Quando você fez menção a produtos diferentes, eu também tenho um olhar das empresas de pesquisa de mercado para, digamos, se adaptarem a essa pequena ou média empresa que tem recurso limitado para aplicar nisso, mas que obviamente reconhece a importância de uma pesquisa como essa? Sim. No final das contas, o pequeno empresário, quando ele tem 2 dinâmicas para o lançamento de produto, né? Uma que está muito em moda, que são os MVPs. Então, você, de certo modo, você faz um lançamento do seu produto em menor escala. Ou MVPs? MVP. Que quer dizer? Em inglês, Most Valued Product. Aliás, a MVP, quando você faz o lançamento, você faz um teste em uma praça, por exemplo, um projeto piloto. Famoso projeto piloto. Que no Brasil se fazia muito em Curitiba, é isso? Isso, você tinha lá cidades modelos que eles chamavam, né? Então, Curitiba, Campinas e alguns interiores, em que você acaba tendo ali uma penetração de população que você já consiga pegar certas diferenças de tendências. Mas, claro, isso acabou se tornando uma tendência e cada vez mais utilizado exatamente porque a dinâmica de pesquisa ela tem um custo. E aí, claro, se você vai pensar que para lançar o seu produto em menor escala, e os números aqui eu vou falar, por exemplo, 100 mil para esse projeto. Poxa, você prefere fazer isso ou gastar 70 a 100 mil em uma pesquisa? Você acaba adotando, na verdade, a primeira estratégia, né? Lançando seu produto em menor escala. Mas, claro, o mercado de pesquisa correu bastante atrás e talvez nos últimos 3 anos tenha, principalmente a partir das pesquisas digitais, criado condição de atender a esse pequeno empresário. Agora, me responda, por gentileza, um questionamento que acho que tem tudo a ver com a nossa época. Eu tenho um consumidor hoje ativista. Se o sujeito não gosta de alguma coisa, por mais que ele faça parte do nicho que teoricamente na pesquisa de mercado fosse gostar daquilo, ele vai nas redes sociais e fala da empresa. Às vezes os mais mal educados são grosseiros, os outros são só reclamões, os outros simplesmente estão dando uma opinião. Como é que eu lido com isso? Um sujeito que faz uma pesquisa de mercado chega a uma conclusão, eu sei da seriedade das pesquisas e da utilidade delas. As empresas também sabem, o problema é saber se tem recurso não para pagar isso, mas como é que eu lido com essa novidade desse consumidor ativista? É muito curioso, porque esse ativismo ele é para o bem e para o mal. E tem uma parcela de população também, você vê os dois mundos, né? Então, assim, mais ou menos 20% da população forma aqueles chamados brand lovers, que são as pessoas que amam a marca e, no final das contas, atuam em favor dela. E você também tem o que também vem se chamando hoje dos haters, que é um grupo de pessoas que são mais críticos. E veja, essa polarização, você tem mais ou menos aqui 20% de um lado e 20% do outro. Claro, atuar frente a essas posições traz responsabilidade para as empresas, né? No final das contas, não é nada simples esse ponto de contato, mesmo uma pesquisa. Às vezes ele vai responder uma pesquisa, ele não gosta da pesquisa ou de alguma coisa que está respondendo, ele entra em contato com a gente dizendo, olha, eu acho que esse produto não vai dar certo por isso, por aquilo outro. Imagina isso potencializado milhões de vezes a partir das redes sociais, em que você pode colocar a sua opinião ali de modo muito fácil. Mas o que é mais importante para a gente pensar é que você tem em média esses 20 que ficam de um lado e 20 do outro, ou seja, você tem mais 60% da população que no final das contas é o que a pesquisa busca atingir, né? Porque você não lança um produto imaginando ou essa parcela de um lado ou a parcela do outro. Os que odeiam e os que amam. Você está falando da grande maioria. Porque quem odeia e quem ama não precisa necessariamente da pesquisa para ter a interação. Formada. Eles têm uma interação muito genuína, né? Mas para você conseguir entender essas escalas, a pesquisa ela é necessária exatamente porque você atua entendendo o repertório de quem não se comunica tão fácil. Nem as pessoas que gostam, nem as pessoas que odeiam.
E esses 60% é o que vão fazer o produto ser um sucesso ou não. É uma questão meramente aritmética de proporção, não é isso? Claro. Tá certo. Davi, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço viu? o convite. Davi Bertoncello, italiano, de sobrenome italiano, da agência Hello, conversou conosco aqui sobre pesquisas de mercado e a necessidade justamente de se ter esse tipo de pesquisa, porque subsidia de informações a nova empresa que está lançando esse produto no mercado. Aliás, que nós temos uma grande abertura agora de economia justamente para tentar crescer e crescer mais rapidamente. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã, terça-feira, às 7 da noite. Até lá.